ter a concepção, quando eu falo sobre tratados internacionais, é ter uma noção que ele faz parte desse termo legislação tributária. Beleza, isso aqui eu já sei, professor. Mas a gente tem que entender essa controvérsia, que é o que tem no artigo 98 do Código Tributário Nacional. Ele fala, olha, tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhe sobrevenha. Então, o primeiro ponto e aspecto é que você tem uma norma de direito tributário, que está no Código Tributário Nacional, e, pela interpretação literal, ele dá uma grande hierarquia aos tratados internacionais. Perceba, ele fala, olha, tratados e convenções internacionais, ou eles vão revogar, ou eles vão modificar a legislação tributária interna e vão ser observados pelo que lhe sobrevém. E aqui eu não estou entrando no aspecto de direito internacional, e muitas pessoas vão dizer, são os monistas e dualistas, né? Como é que se dá a concepção, a importância dos tratados internacionais do sistema brasileiro? Obviamente que eu vou ter que trabalhar com você, de alguma forma, como é que esses tratados são internalizados. Então, como é que está um procedimento de incorporação, procedimento no direito brasileiro? Você primeiro tem as negociações preliminares, depois você tem a assinatura do tratado, depois você tem um referendo do Congresso Nacional, ratificação do tratado ou promulgação. Ou seja, o tratado ele é assinado pelo presidente da República, ele é submetido à apreciação do Congresso Nacional, que vai referendar. Se o tratado for referendado, que é justamente essa fase 3, né, o presidente ele pode ratificar perante as partes contratantes, ou se ele quiser, ele não faz, ele não ratifica, ele que sabe, né? Se ele faz essa ratificação, veja, negociação preliminar, assina o tratado, depois que o presidente assina o tratado, aí tem um referendo do Congresso Nacional, e aí, de certo modo, o presidente pode ratificar ou não, isso aqui vai ficar, de certo modo, uma discricionalidade do presidente. Se ele faz isso, ele vai ter que promulgar. E aí a gente entende que o tratado entra em vigor no direito internacional como regra, já nessa fase 4 aqui, ele já entra, mas para o direito interno, ele só entra nessa fase 5, né? Ele depende da promulgação e publicação do tratado no Diário Oficial, que é através de um decreto do presidente da República. E aí a gente entra no aspecto que como é que se deve dar as hierarquias dos tratados no direito brasileiro. Então, veja, o primeiro aspecto, né, que a gente fala quando a gente fala de tratado internacional é sobre a ideia de você olhar o artigo 98 e perceber que ele dá, de certo modo, uma primazia ao direito tributário, ou melhor, ao direito internacional, do que a legislação brasileira, no direito tributário. Só que o primeiro aspecto que é bem interessante sobre tratados internacionais, uma característica que adora cair em provas, é sobre essa questão da ofensa, dessa ausência de ofensa às isenções heterônomas. Como é isso, professor? Veja, de maneira geral, cada ente só pode criar isenções dos seus tributos. Então, por exemplo, isso também já foi abarcado pelo STJ. A União ela pode dispensar o pagamento do imposto de importação. É ela que vai criar. Um Estado ele nunca poderia criar uma norma isentando o pagamento do imposto de importação. Por quê? Porque o Estado só pode, basicamente, ter competência para tributar, o poder de tributar. E o poder de tributar implica o poder de desonerar dos seus próprios tributos. E aí a gente tem uma questão que adora cair em prova, que é justamente a questão dos tratados internacionais, ela é uma exceção à isenção heterônoma. Como assim, professor? Isenção heterônoma é dizer, você não pode criar uma isenção, ou seja, o Estado não pode criar uma isenção de um tributo da União, por exemplo, do imposto de importação. Isso aí não pode ser feito. Isso é uma vedação às isenções heterônomas. Só que, quando a gente fala de tratados internacionais, a gente tem a interpretação do Supremo. Ele fala justamente, e aqui é um caso, né, quando ele vai mostrar, olha, é possível via tratado internacional que a União ela desonere uma tributação referente ao Estado. Mas aí por que é possível? Porque nesse caso se diz que a União ela não está agindo como pessoa jurídica de direito público interno. A União, nesse caso, age como pessoa jurídica de direito público externo. Ou seja, não é a União, é a República Federativa do Brasil. Então, no fundo, os tratados internacionais eles seriam uma exceção à vedação que existe das isenções heterônomas. Beleza? Show de bola. E aí, veja, trazendo de outra forma, a gente tem aqui as mesmas negociações, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase e a publicação do Diário Oficial. Agora, quando a gente olha o artigo 98, a gente percebe o seguinte, a gente tem, de alguma maneira, e até para ficar muito claro, né, quando a gente fala da hierarquia dos tratados e convenções, de certo modo, se não for sobre direito tributário, a jurisprudência do Supremo, ela se firmou em que sentido? A gente tem a lógica que são os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos, que são aprovados por 3/5 dos votos, eles são iguais à emenda constitucional. Então a gente tem essa hierarquia. Depois a gente tem os tratados de convenções de direitos humanos que não são aprovados por 3/5. E a gente sempre teve, de certo modo, ali um status de supralegalidade, né? Status de supralegalidade conforme entendimento do Supremo. E aí a gente tem os tratados e convenções internacionais que não versam sobre direitos humanos. Esses que não versam sobre direitos humanos, eles são equiparados à lei ordinária. Ou seja, eles têm, de certo modo, uma paridade com o direito interno, né? Ou seja, essa norma internacional, e eu estou aqui falando sobre direito internacional, se ela versar sobre direitos humanos e passar pelo quórum de 3/5, ela é igual à emenda constitucional. Se ela for direitos humanos, mas ela não passe pelo quórum, ela vai ter um status de supralegalidade, ou seja, ela está acima das leis ordinárias, mas está abaixo da emenda constitucional. E se ela não for de direitos humanos, ela é equivalente à lei ordinária, ou seja, ela está igual às normas de direito internacional. Então, tendo essa ideia, a gente agora lê o artigo 98. Quando a gente lê o artigo 98, a gente vê o seguinte, olha, ele de certo modo fala que tratados e convenções internacionais, eles vão revogar, eles vão modificar o direito interno, e essa expressão serão observados pela que lhe sobrevenha, ele dá a entender, de certo modo, pela interpretação literal, uma certa superioridade. Quando ele diz que ele determina isso, ele dá a entender uma certa superioridade hierárquica com o direito tributário interno. Só que eu quero alertar você, porque não é isso, contudo, o entendimento da doutrina majoritária e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, hoje, e justamente se você perceber, os tratados que são de direito tributário, via de regra, eles não são direitos humanos, né? Então, a ideia seria que ele tivesse uma mesma paridade. A ideia seria esse terceiro caso. E não a interpretação literal. Agora você vai ter que ter cuidado. Em provas de concurso, se ele cobrar a terminologia literal, vai lá e marque, velho. Por quê? Ele cobrou, tratados revogam ou modificam. Isso dá a entender a interpretação literal que haveria uma superioridade hierárquica. Mas a jurisprudência do Supremo, ela afasta, de certo modo, esse entendimento. Professor, não estou entendendo. Eu vou te demonstrar, vai ser melhor. Eu vou mostrar para você como são os tratados internacionais de direito tributário no Brasil hoje. Se você perceber a lógica, é que quando a gente olha se o Tratado de Direito Internacional ele não versa sobre direitos humanos, ou seja, igual à lei ordinária, ou seja, tem uma paridade com o direito internacional, quando a gente tem um conflito entre normas de direito brasileiro, a gente pode ter 3 critérios para que você consiga... critério de normas, eu estou falando de Lindbe aqui, né? O critério da hierarquia seria esse critério, ou seja, eles não têm hierarquia. Uma lei ordinária, o CTN, ele é igual a um tratado internacional e ponto. Eles não têm hierarquia. Por quê? Porque eles têm, de certo modo, uma mesma igualdade. Pode ser o critério da cronologia, ou seja, a lei mais nova se aplica em detrimento da lei mais velha, ou pode ser o critério da especialidade. Veja, o entendimento do Supremo hoje é que existe uma relação de especialidade em relação aos tratados internacionais de direito tributário que conflitem com as leis internas, para que você possa afastar a eficácia de alguma delas com base na especialidade e não com base na hierarquia. Porque não com base em dizer existe uma superioridade das leis, dos tratados de direito tributário. Então, essa é uma ponderação que eu faço a partir da interpretação, e eu vou te comprovar, né, de certo modo, do que eu tenho visto na jurisprudência. Então, vamos lá, vamos demonstrar isso aqui para você. Veja, aqui você percebe essa concepção, inclusive, da interpretação do Supremo. Ele vai pegar justamente um caso do recurso extraordinário 636, em que ele julgou a questão quando tinha um conflito entre Código de Varsóvia e Código de Defesa do Consumidor. E aí ele fala justamente a aplicação da tese, né, que você vai aplicar, de certo modo, a Constituição Federal, as normas e tratados. Então, ele vai, dentro desse julgado, de certo modo, dentro desse julgado que tratou sobre direito tributário também, né, eu trago aqui uma ementa que era um tratado de dupla tributação, versava sobre direito tributário pelo STJ, e ele vai lá e fala assim, olha o cuidado, tá? Isso aqui é extraído de um voto do ministro Gilmar Mendes nesse recurso extraordinário. Então, olha o que ele vai dizer. No que se refere à condição dos tratados internacionais em face de normas de direito interno, os principais entendimentos dos ministros integrantes da corrente a favor do provimento do recurso podem assim ser sintetizados. De um lado, se defende que os tratados internacionais são espécies normativas infraconstitucionais, olha o cuidado, as leis ordinárias não,
distintas e autônomas, os quais não se confundem com normas federais, tais como o decreto legislativo, decreto executivo, medida provisória, ordinária ou lei complementar. E 2, a Carta Federal não respalda esse paradigma dualista. De outro lado, olha o cuidado, alegou-se existir uma paridade normativa entre atos internacionais e leis infraconstitucionais de direito interno. Então, o que prevaleceu hoje no fundo, é o 2, que ele vai resolvendo-se as antinomias pelo critério da cronologia ou pelo critério da especialidade, e ressalvando-se os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Então, veja, uma coisa é você dizer, eu tenho um tratado de convenção internacional que versa sobre direito tributário, mas no fundo é sobre direitos humanos. Aí o jogo muda, a gente vai lá para aquelas 3 regras. Agora, se não for, a gente vai resolver pelo critério da cronologia ou da especialidade. Argumentou-se também que o artigo 98 do Código Tributário Nacional, de modo legítimo, ele atribui certa precedência. Aí vamos ter que ter o cuidado. A precedência aos tratados e convenções internacionais em matéria tributária estabelece, em virtude do critério da especialidade, a suspensão provisória da eficácia e aplicabilidade do ordenamento positivo interno. O entendimento sobre a alegada afronta à isonomia que ocorre confundir o critério de conexão da nacionalidade com residência, isso todos os estudos. Então, veja, esse aqui foi um argumento que tinha, de certo modo, que o artigo 98 dá uma certa precedência aos tratados internacionais, dá uma certa precedência, mas não uma superioridade hierárquica. Isso sempre vai ser resolvido pelo critério de especialidade. E vamos prosseguir. E a gente tem o argumento, e aí basicamente você tem um recurso extraordinário e a consignação internacional. E aí eu vou retirando, de certo modo, entendimentos do voto prevalecente para que você consiga compreender a problemática e depois eu vou fazer um bom resumo. Então, no âmbito tributário, a cooperação internacional viabiliza a expansão de operações internacionais que impulsionam o desenvolvimento econômico. Então, ele vai, de certo modo, falando que a ideia dos tratados internacionais tem uma função que é evitar a dupla tributação internacional e evitar, de certo modo, a evasão fiscal internacional. Daí que, por isso que a gente tem vários tratados internacionais, que é justamente para que você consiga, de certo modo, cumprir essa dupla função. Aqui é a doutrina do Alberto Xavier. Entretanto, por suas normas peculiares, os tratados internacionais em matéria tributária, eles tocam em pontos sensíveis de soberania. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque a gente está vendo atividade empresarial, está vendo a questão da emissão de moeda, da emissão de títulos, então aqui ele vai e eu vou deixando para você fazer a interpretação, e aqui eu vou chegar, de certo modo, sobre os tratados que evitam dupla tributação. Vou deixar aqui para que você, enfim, faça uma leitura, porque eu achei bem interessante essa evolução, em que ele até sai fazendo a teoria dos jogos, né, do direito tributário. Isso aqui acho que é interessante fazer a leitura para que você, enfim, ganhe uma densidade. Mas, em resumo, o que é que eu tenho aqui por evidente? Os tratados e convenções internacionais, quando eles são incorporados formalmente ao ordenamento jurídico, eles qualificam-se como atos normativos infraconstitucionais. E eu estou aqui trabalhando dentro do direito tributário, tá? Essa seria a primeira conclusão, versando sobre os julgamentos do STF aqui que eu tenho percebido. Segundo ponto, não há que se falar que existe uma hierarquia entre as normas ordinárias de direito interno e as decorrentes de tratados internacionais. Então, não é possível falar que existe hierarquia. O texto literal, ele dá a entender que existe uma hierarquia, mas isso aqui é a interpretação que eu vejo dos votos do Supremo. A ocorrência de eventual conflito entre as normas são resolvidas pelo critério cronológico ou pelo critério da especialidade. Então, e aí eu vou trabalhar. Aliás, essa também tem sido o entendimento do STF. Então, a gente percebe isso aqui da leitura do voto da DI 1480. Na qual se concluiu que não existe superioridade hierárquica dos tratados e convenções internacionais em relação à legislação infraconstitucional interna e que a eventual incompatibilidade deve ser dirimida pelos critérios da temporalidade ou especialidade. Então, queridos amigos, vamos lá. A ideia é que a gente tem o artigo 98, interpretação literal, e a ideia é que, por mais que o STJ, às vezes, chegou uma época a fazer uma distinção entre tratado-lei e tratado-contrato, ele vinha. Eu quero dizer o que é mais seguro para você. Na concepção da jurisprudência, você vai ter que ver o que é a questão está querendo cobrar. Os tratados de direito tributário, né, e a lei interna, eles não têm uma relação de superioridade em detrimento da outra. Em que pese o artigo 98 do CTN diga isso. Então, por isso que eu posso afirmar para você. Os tratados internacionais são normas infraconstitucionais em direito tributário, desde que elas não versem sobre direitos humanos, né? Então, ele não entra como incremento de emenda constitucional, ele não tem um incremento de status de supralegalidade, ele tem um status de norma infraconstitucional e ponto, né? Ou seja, ele tem o mesmo requisito de uma lei ordinária. Agora, o que é que vai dizer se no caso concreto eu vou aplicar uma lei infraconstitucional
ou seja, uma lei brasileira, digamos assim, ou um tratado internacional que também é uma lei infraconstitucional. Tudo vai ser resolvido pelo critério da cronologia da especialidade, ou seja, eu vou aplicar a lei brasileira. Essa lei brasileira é mais recente do que esse tratado internacional, para ver se eu vou aplicar, ou vou aplicar pelo critério da especialidade, ou seja, essa lei ela é específica para esse tipo de acordo comercial. Então, de certo modo, o Supremo Tribunal Federal ele deixa à margem critérios da cronologia da especialidade, mas não da hierarquia. Não de dizer, eu sempre vou aplicar o Tratado Internacional porque ele é hierarquicamente superior. Mesmo que venha uma lei brasileira nova, posterior, não, ela não vai. Ela vai ter que sempre aplicar. Por quê? Revoga ou modifica e será observada pela legislação que sobrevém. Esqueça isso. Isso é a interpretação literal do artigo 98 do CTN. Se você ficar na redação literal, você não entende o entendimento do Supremo. Ele fala que esse entendimento também é do Supremo, ou seja, não há superioridade hierárquica em tratados e convenções internacionais. Beleza, agora vamos para a questão, para você ver na prática. E aí eu só trago a primeira prova da ESAF, de 2012, em que o nosso gabarito, eu já vou ser bem direto, ele fala, olha, conforme o entendimento do Supremo, e ele quer incorreta, ainda com a fundada integração, no âmbito do mercado civil, os tratados só produzir efeitos internamente após se completar o ciclo de aprovação interna previsto na Constituição Federal. Então, de certo modo, né, e aí eu quero que você perceba, é incorreto afirmar, na verdade, o gabarito não é esse, eu peço, isso aqui está correto, porque ele está justamente dizendo para a gente, olha, ainda quando fundada internacional, as convenções só produzem efeito após se completar a aprovação pela Constituição Federal, ou seja, tem que ter a aprovação, tem que ter a publicação, tem um ciclo, né? Quando ele fala na letra B, a expressão revogam, e eu quero que você perceba, porque o gabarito, na verdade, é incorreta, é essa aqui, né? Por isso que eu estava falando, rapaz, isso aqui está estranho. A expressão revogam não cuida da rigor de uma revogação, mas de uma suspensão da eficácia de norma tributária nacional, que readquirirá sua aptidão para produzir efeitos se quando o tratado for denunciado. Isso também é uma expressão tecnicamente correta, né? Quando ele fala revoga ou modifica, no fundo, não significa que ele revoga uma norma tributária brasileira. Significa que ele pode até suspender a eficácia, se for contrário com ela. Mas se esse tratado for denunciado, depois essa norma brasileira volta a vigorar. Isso é um entendimento correto também, somente para você ver essa aptidão. A letra C, as normas classificadas como soft law, ele vai entrar em direito tributário, vão ser internacional público apenas como fonte direta. A letra D, o sistema brasileiro não consagra o princípio do efeito direto nem o postulo aplicado imediato dos tratados de convenções internacionais, ou seja, o efeito direto e o aplicado imediato é porque ele tem que ter a publicação do Diário Oficial da União através do decreto por valer, e o erro é que internamente os tratados internacionais eles são equiparados a leis ordinárias nacionais. Aí ele fala, salvo nas exceções constitucionalmente previstas, em que a norma do tratado de direitos humanos são equiparadas às normas constitucionais. Aí ele fala, há, portanto, hierarquia entre os próprios tratados. Veja, no fundo, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, eles têm a equivalência de emenda constitucional. Então, a gente não pode dizer, né, de certo modo, em que eles são equivalentes a leis ordinárias, salvo porque a gente tem também o status de supralegalidade. Né? Então, de certo modo, isso aqui é a alternativa incorreta. Veja, e aí eu trago para você uma questão da SES, porque eu queria que você visse que essa questão, ela foi, na minha concepção, ela não foi muito feliz, né? Mas só para você ver como foi cobrado. A questão da SES, do Procurador do Ministério Público, ele cobrou o seguinte, os tratados internacionais em matéria tributária, uma vez incorporado ao direito interno brasileiro, eles encontram-se, em regra, olha o cuidado, na mesma hierarquia das leis ordinárias. Veja, para mim está tudo correto. Quando ele fala prevalecendo sobre a legislação interna infraconstitucional editada antes ou depois dele, eu acho que isso aqui é uma expressão infeliz. Ou seja, até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Mas veja, o artigo do Código Tributário Nacional ele foi levado ao pé da letra. Ele foi levado ao pé da letra, que ele não disser entendimento literal ou jurisprudencial. Então, prevalecendo sobre a legislação interna infraconstitucional editada antes ou depois, eu acho que isso aí não é uma concepção interessante, né? Porque a gente tem que tratar do princípio da especialidade. A legislação interna, ela, de certo modo, ela pode, né, simplesmente não prevalecer diante de uma norma de direito internacional se ela for menos específica, aí tudo bem. Agora, se for criado depois, né, então surge um tratado internacional hoje sobre a tributação sobre a renda do... Começa a utilizar ela em detrimento do imposto de renda. Mas depois a lei do imposto de renda altera e aí, consequentemente, ela pode ser aplicada. Então, na minha concepção, essa era uma questão anulada, quando ele fala antes ou depois dele, né? Esse depois dele, na minha concepção, tornaria a questão incorreta, mas o gabarito foi certo, tá? Então, por isso, tenha muito cuidado, né? Questões que
tão muito mal redigido, né? A gente teria que dizer assim, ela poderia ter uma certa prevalência se a gente fosse falar que seria aplicado o princípio da especialidade, mas a gente não poderia dizer em todas as formas que ela seria aplicada antes ou depois dele. Então eu estou trazendo entendimento do Supremo e também entendimento da CESP, para você ver e entender como é que a CESP tem se posicionado nessas questões. Então, tem a mesma hierarquia das leis ordinárias, totalmente correto. Quando ele fala prevalecendo sobre legislação interna infraconstitucionalizada antes ou depois, ele no fundo está pegando aquela parte final e serão observadas pela que lhe sobrevenha e fazendo uma interpretação completamente literal. Mas aqui ele não fez, de certo modo, não foi boa a questão novamente, estou trazendo a questão, mas eu quero fazer a crítica. E aí você tem algumas questões que ela vai falar justamente de maneira às vezes literal. Esses acordos devem ser observados mesmo se houver legislação interna posterior que entre em vigor, gabarito certo. Interpretação literal. Interpretação literal. Os tratados internacionais têm status hierarquicamente inferior às leis federais. Aí aqui a gente já errou, né? O que significa que em caso de conflito, a lei federal sempre prevalecerá. Critério de especialidade ou, de certo modo, cronologia, como disse o Supremo, né? Então tenha muito cuidado. Os tratados de direito tributário estão no mesmo plano das leis, não há essa hierarquia. O que pode haver, o máximo que ela pode falar é que há uma prevalência, veja, e essa prevalência pode existir em relação da especialidade, que aí você vai aplicar a especialidade, mas você não pode dizer que existe uma hierarquia. A hierarquia não pode ter, de jeito nenhum, a hierarquia não pode. Se eles falarem que tem uma certa prevalência, só se for em relação a dizer o motivo, que seria o critério da especialidade, beleza? Então, basicamente, a gente tem essas questões. Outra questão interessante é aqui mais sobre tratados internacionais. Ele fala a execução de acordo e sua incorporação depende do Congresso Nacional, aquela ideia da promulgação. Os acordos para evitar dupla tributação são instrumentos de direito internacional público firmados entre o Brasil para evitar ou mitigar os efeitos da bitributação de concessões mútuas. Isso aqui está correto. Isso aqui também está correto, tá? E aí outras questões interessantes, quando ele vai trabalhar também em uma questão de 2020 da VUNESP, quando ela vai falar sobre os tratados em matéria tributária. Então ele vai dizer assim, tem a mesma hierarquia das leis ordinárias, podendo ser alterados por lei ordinária ou de hierarquia superior que sobrevém. Veja, de certo modo, a gente tem aqui, pelo texto da lei, a alternativa correta, se a gente pegar a interpretação literal, revoga ou modifica a legislação tributária e deve ser observado pela legislação interna que lhe sobrevém. Esse foi o gabarito da questão, gabarito letra B. Agora, pelo texto de lei, a alternativa correta é a letra B. Agora, a letra A, ela não pode ser considerada errada se ela for vista pelo prisma da jurisprudência. Pela jurisprudência. Porque, de fato, normas internacionais sobre direito tributário são internalizadas como lei ordinária, né? E apesar de não haver essa hierarquia, a edição, né, de uma nova lei tributária ela pode ser aplicada. Então, perceba, a letra A tem a mesma hierarquia, tá certo? Podendo ser alterada por lei ordinária ou lei hierarquia superior, que isso também está certo. Agora, sobre o prisma da jurisprudência, sobre o prisma de uma questão mais inteligente. Essa questão aqui, na verdade, o que ela erra é que ela fala prevalece antes ou depois. No fundo, a gente poderia até dizer que prevalece. Por quê? Porque seria um critério da especialidade. Mas antes ou depois, não, você não pode vetar que indefinitivamente ela não seja aplicada. Lembre, né? O que ele diz é que não há uma hierarquia, e aí eu posso até trazer aqui o voto do ministro do Supremo, né? Onde ele vai dizer assim, argumentou-se que tem uma certa precedência. A gente pode dizer que tem até certa precedência, mas em virtude da especialidade, né? Em virtude da especialidade, e não, de certo modo, porque você tem de maneira indefinida e para sempre. Não pode ser, né? Senão não faz sentido. Então, somente passando as questões para que você tenha um olhar crítico também. E veja, o gabarito foi letra B. Por quê? Porque ele cobrou a literalidade, uma prova da VUNESP 2020, que ela basicamente falou, né, o que seria texto de lei. Então, se caiu o texto de lei, você marca. Se a questão for mais inteligente e quiser brincar, você vai lá. Aí, sobre tratados internacionais, ele também fala do ITA procedimental. Muitas vezes cobra essa questão do ITA procedimental. Então, foi uma questão para procurador Caruaru, né? Então, perceba, não pode isenção heterônoma em tributos, isso aqui está errado, é possível em tratados internacionais, a gente trabalhou esse assunto, né? Então, lembre de maneira muito evidente, não há hierarquia em tratados internacionais tributários, legislação tributária interna, o que a gente tem é um critério de especialidade dos tratados internacionais, por isso que não pode ser tratado de tema reservado à lei complementar. Então, assim, não é automático, você tem esse ITA procedimental, né? Por isso que a gente tem todo esse ITA procedimental para você aplicar. E aí eu já trabalhei isso aqui com você. E aí, no fundo, ele fala, não há supremacia hierárquica dos acordos internacionais relativamente à lei ordinária em matéria tributária.
Eventual conflito aplica-se o princípio da especialidade. Essa questão aqui, ela está perfeita. Perfeita, assim. Vejam, a questão de 2018 para a analista da FGV, do Ministério Público, e ela está perfeita no que tange a compreensão, de certo modo, do entendimento do Supremo. As outras questões que vem trazendo sobre o Tratado Internacional de maneira de direito tributário, em regra, elas são muito mal elaboradas. Muito mal elaboradas. Mas aí você vai ter que sempre ter aquela dúvida. Ele está querendo a literalidade ou ele está querendo o entendimento do Supremo? Não há supremacia hierárquica, isso aqui é perfeito. E eventual conflito se aplica o princípio da especialidade ou cronologia. Em algumas questões você pode até dizer que pode existir uma certa prevalência se for aplicado, desde que você está aplicando ela, mostrando um caso concreto. Mas, indefinitivamente, nunca, nunca. Agora, o problema é que, às vezes, as bancas têm o próprio código delas, né? E aí a gente vai ter que brigar por anular a questão. Já estou falando de maneira técnica e de maneira, de certo modo, aqui, também para que você não fique brigando, dando murro em ponto de faca. Beleza? Show de bola? Vamos lá, simbora, meus amigos. É profundidade, eu sei, eu aprofundei muito, mas eu quero que você não erre isso aqui, beleza? Vamos lá.